Nós leremos até o versículo 14, tá bom? Até o verso 14. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul, de sua família e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou da sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, e desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul, de seu filho, e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Deus nos abençoe com essa leitura. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui com uma história, um texto que tem uma mensagem tão atual e profunda para todos nós, para as famílias, para as mães, para os pais. Mas nada disso fará sentido, ó Deus, se o nosso coração se fechar, se os nossos ouvidos não estiverem atentos, se não houver interesse da nossa parte em compreender, entender, aceitar, submeter a autoridade da Tua palavra. Por isso que nós te pedimos, ó Deus, é que o Teu Espírito nesta noite fale de modo preciso ao coração de cada um. A responsabilidade, ó Deus, é pessoal, é individual. Eu peço a Ti que trabalhe individualmente os nossos corações, para que cada um receba esta palavra como vinda não da boca de um pregador, mas que seja uma palavra vinda do Teu trono, que seja algo que venha do Teu Espírito,
que provoque em nós profundo desejo de ver a história sendo mudada, de ver coisas acontecendo na nossa vida pessoal, na nossa casa e também na nossa nação. Eu peço isso, ó Deus, para todos nós que nos reunimos neste templo hoje à noite. E eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um texto que talvez poucas pessoas pararam para refletir sobre ele. Sobre uma história que possivelmente é uma história que você também não parou para refletir sobre ela. Ou talvez até tenha ouvido alguma coisa em algum momento. Mas se você, o simples leitor da Bíblia, der uma folheada e passar, muitas vezes é uma história que passa despercebida. Sabe por quê? Porque a personagem que nós queremos nesta noite refletir sobre ela é uma personagem que só aparece na Bíblia em 2 momentos e de maneira muito rápida. É uma personagem de pouca influência, ou de pelo menos, não pouca influência, mas de pouca informação, apesar de ter sido influente no que diz respeito à sua participação e intervenção nessa história que nós acabamos de ler. Trata-se de Rispa. O nome Rispa significa brasa quente, carvão quente, pedra quente. E essa mulher parece honrar o seu nome. Esta mulher, a sua história, ela existiu à margem da história. O que eu quero dizer com isso? Além dela aparecer apenas 2 vezes nas Sagradas Escrituras, de maneira muito rápida, nós temos poucas informações sobre ela. Ela é filha de um homem chamado, isso já é bom, porque quando se trata de concubina, via de regra a gente não conhece absolutamente nada. Dessa a gente sabe que ela tem um pai. O pai dela se chama Aiá, em alguma tradução vai vir Aian, ou outras até Aías, mas ela tem um pai. A Bíblia diz que no Velho Testamento vocês devem ter ouvido muito sobre concubina. Qual é a importância de uma concubina? Dependendo da situação, nenhuma. É uma serva, uma empregada que tinha uma vocação, não é nem vocação, porque não é chamado, mas ela tinha praticamente determinado para ela uma missão. Sabe qual? Ser mãe. Porque, via de regra, elas eram tomadas para gerar herdeiros. Então, no Velho Testamento, principalmente no período patriarcal, nós temos as concubinas. E Rispa era concubina de Saul. Só que o status da concubina poderia melhorar bem se ela desse um filho homem. Foi o caso de Rispa, Armone e Mefibosete. Então ela ficou bem na vida, uma concubina que deu 2 herdeiros para o rei Saul. E os herdeiros eram reconhecidos como filhos, como herdeiros, tinha parte da herança, mas a concubina não tinha muito valor ou quase nenhum valor. Na história, Saul teve essa mulher, depois ele morreu. O seu sucessor, o seu filho, foi Isbosete. Esse Isbosete criou um problema sério com um general chamado Abner, acusando Abner de ter possuído essa concubina Rispa. Abner, pela reação, alguns comentaristas dizem que realmente ele não deve ter tido absolutamente nada, apesar de uma história que foi passada na televisão, parece que pegou isso como verdadeiro. E Abner abandonou Isbosete. Nessa época existiu o rei Davi. Eu estou contando a história para eu chegar no ponto e você entender. O rei Davi era rei em Judá. Isbosete do reino do norte. Abner abandona Isbosete por causa da acusação e vai para o lado de Davi. Não demora muito, Davi torna-se rei do Reino Unido.
Deixou de ter 2 reinos, passou a ter um reino só, e Davi passou a ser rei do Reino Unido. Só que aí chega no primeiro versículo desse texto. Quando Davi assume o reinado do Reino Unido, a Bíblia diz que houve fome por 3 anos naquela terra. E não era normal ter fome por tanto tempo consecutivo, numa terra que tinha sido prometida por Deus para ser uma terra que iria mandar leite e mel. Alguma coisa já está errada aí. Que história é essa de 3 anos consecutivos de fome? E aí então Davi consultou o Senhor. Senhor, por que isso está acontecendo? Por que tem fome nessa terra? Por que estamos nesta crise? E a resposta veio: por causa da casa de Saul e de sua família sanguinária. Aqui a gente já começa a aprender algumas coisas. Eu queria que você acompanhasse as lições. Em primeiro lugar, se a gente tivesse tempo de voltar lá atrás, na história da conquista da terra prometida, nós vamos descobrir que o sangue derramado dos gibeonitas, que não eram israelitas, mas eram moradores originais da terra de Israel, que foi então dada ao povo de Deus, da Palestina, antes de ser possuída por Israel. Esses gibeonitas fizeram uma aliança com Josué, e nesta aliança eles não podiam ser mais atacados e destruídos. E no entanto, Saul, Deus sabe a intenção, alguns dizem que pode ter sido as melhores possíveis, mas Saul resolveu exterminar os gibeonitas, ferindo uma aliança. Vocês estão entendendo? Aqui, por que aqui é a primeira lição? Eu gostaria de dizer para vocês hoje à noite que a aliança feita perante Deus é coisa séria. Sabia disso? Aliança é coisa séria. Tem gente, por exemplo, que pensando que podem brincar com casamento. Casamento é uma aliança, e aliança é coisa séria. A aliança feita com Deus, ela não pode ser quebrada, e quem quebra paga um alto preço por isso. E a palavra de Deus responde aqui para Davi, na consulta que Davi faz, de maneira extremamente objetiva: a crise, a seca, essa calamidade que está acontecendo em Israel tem um motivo. É por causa de Saul e de sua família sanguinária. Quebrou uma aliança e tentou exterminar os gibeonitas. Davi então pergunta, procura os gibeonitas e pergunta: olha, eu sei que nós precisamos de novo da bênção do Senhor. O que eu posso fazer para obter esta bênção do Senhor? E aí então os gibeonitas dizem: olha, nós não queremos dinheiro, nem prata nem ouro, nem de Saul a gente queria, nem dos descendentes de Saul a gente não quer. A gente não quer guerra com a nação, não quer matar ninguém. Mas Davi diz: olha, não serve essa resposta, eu preciso de uma saída. O que eu posso fazer para resolver este problema, para que a bênção de Deus seja derramada, para que o fluir da graça aconteça sobre a nação que está passando por uma calamidade? Então os gibeonitas disseram: nós queremos sacrificar 7 descendentes de Saul. Eu sei que para nós, leitores contemporâneos da Bíblia, isso soa muito estranho. O que esses 7 inocentes têm a ver com aquilo que Saul fez? Então aqui eu quero tirar mais uma lição para nós hoje à noite. Preste atenção. Você que acha que a sua vida acontece no isolamento, a sua vida não acontece no isolamento. A salvação é individual, mas as escolhas e decisões que você faz afetam a vida das outras pessoas. Inocentes podem pagar pela sua decisão. Você pode ser uma pessoa que pensa assim: puxa, eu tomei essa decisão e o problema é exclusivamente meu. Engano.
A decisão de um governante afeta o país inteiro. A decisão de um pai de família afeta a família inteira. A decisão de uma mãe afeta a família inteira. A decisão de qualquer pessoa tem consequências na vida de outras pessoas também. Você não vive no isolamento. Por isso, não pense que você é um ser sozinho no deserto, responsável por suas ações, porque você não é. O que você faz afeta outras pessoas que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a história. Está certo que o texto aqui é num outro momento, num outro contexto, numa outra história, mas o princípio prevalece para o tempo todo. Não muda. Alguém está dizendo, pastor, o senhor está com isso acreditando em maldição hereditária? Não, mas eu acredito em herança maldita. É diferente, porque tem muita gente que torna a maldição hereditária tão mística que a culpa não é da pessoa mais, não é? A culpa é do meu pai, é do meu avô, é do meu bisavô. Você pode quebrar a maldição hereditária, mas nós podemos deixar para os nossos filhos uma herança maldita. Sabe o que? O mau exemplo, as decisões erradas que tomamos, as coisas erradas que fazemos, e estas coisas podem custar caro na vida de outras pessoas dessa nossa geração. Então nós já aprendemos aqui dois princípios antes de chegar nesta mãe que tem muita lição para nos ensinar, não é? Nós aprendemos aqui que aliança é coisa séria. E nós aprendemos aqui também que, além de aliança ser coisa séria, que as minhas escolhas e decisões afetam outras pessoas. Eu não estou sozinho no mundo, eu não vivo no isolamento. Com esse pano de fundo, nós podemos aprender algumas coisas que são terríveis. De, em primeiro lugar, de imaginar inocentes morrendo. Eles foram dependurados, começaram a se decompor. Evidentemente, nós sabemos o que acontece com cadáveres quando entram em decomposição. Mas o texto diz que esta mãe, Rispa, mãe de 2 filhos, junto com mais alguns sobrinhos, não é? Na verdade, sobrinhos não, funcionariam aqui como netos, porque era da filha mais velha de Saul, Merabi, que deu a Adriel, mais 5 filhos. Então 2 filhos de Rispa e 5 de Merabi foram sacrificados de uma só vez na rota de Gibeá. E aí então aconteceu o episódio da entrada de Rispa em cena. Sabemos que a lei que regia o mundo daquela época é olho por olho, dente por dente. Saul tentou eliminar os gibeonitas, e agora Rispa se vê quase que sendo eliminada, a sua descendência, a sua história, e a história de Saul sendo também da família dele quase que totalmente banida e eliminada da face da terra. Mas não é só por isso não. A gente poderia, diante de todo esse episódio, não é, sem querer apelar para o lado da justiça, aos moldes do mundo ocidental e do tempo nosso momento, da nossa contemporaneidade, ver algumas lições na vida desta mãe. E aqui eu quero, apesar de me dirigir às mães, dizer que essa mensagem é para todos nós, e não apenas para as mulheres, e não apenas para as mães. Eu transcrevi aqui a opinião de um rabino britânico sobre esse episódio, e ele diz assim: toda mãe que vê seus filhos mortos antes do tempo por razões de estado, seja em tempo de paz ou em guerra, tudo o que resta a ela é preservar a dignidade da sua memória, viver para testemunhar e pedir contas aos governantes do mundo. Vou repetir o que ele diz. O que resta a uma mãe que vê o filho morrendo por razões do Estado ou de Estado? Resta a elas fazerem o quê? Preservar a dignidade da sua memória, viver para testemunhar e pedir contas do mundo. Eu quero discordar solenemente desse rabino.
Acho que Rispa fez muito mais do que isso e nos deixou princípios muito maiores do que este, de uma mãe que serve de modelo para qualquer mãe, e também nos deu um exemplo sobre a força da mulher. Deixa eu perguntar para as mães que estão aqui, para os pais que estão aqui: onde estão os seus filhos agora? Em todos os sentidos. Onde eles estão geograficamente agora? Onde eles estão espiritualmente e emocionalmente agora? Onde estão os seus filhos? Nós estamos vivendo num mundo em que, infelizmente, através das nossas concessões, a gente não está importando mais em discipular os nossos filhos. A gente está achando muita coisa normal. Em via de regra, quando nós não fazemos isso, o mundo vai fazer. O mundo vai fazer. Por isso que quando a gente lê essa história de Rispa, a gente aprende algumas coisas que eu quero repassar nessa segunda parte da nossa meditação. Em primeiro lugar, esta mãe torna-se exemplo de fidelidade incondicional. Fidelidade é compromisso incondicional. O que significa dizer que é compromisso incondicional? Custe o que custar, eu não vou abrir mão do meu compromisso e da minha fidelidade ao Senhor. Não depende de circunstâncias, não depende de estar tudo bem ou de estar tudo mal, não depende das circunstâncias serem boas ou das circunstâncias serem más. Esta mãe tinha tudo para ficar no canto lamentando a sorte. Afinal de contas, os meus filhos foram brutalmente executados, enforcados, mortos, sendo que eles são apenas vítimas de uma situação. Mas a Bíblia diz que, apesar da dor daquela mãe, ela não ficou no canto lamentando. Sabe o que ela fez? Ela arrumou uma tenda, fez lá com um pano de saco, uma barraca, alguma coisa bem perto dos cadáveres, ficou lá debaixo daquela tenda, e de dia as aves de rapina não aproximavam, porque essa mulher não deixava, espantava as aves de rapina. À noite os animais selvagens não vinham, porque esta mulher também não permitia, espantava esses animais selvagens, de forma que mesmo os filhos mortos, se decompondo, cheirando mal, trazendo dor e profunda dor para o coração daquela mãe, ela perseverava, ela firmava, ela permanecia. E não foi por um dia, não foram 2 dias, não foi uma semana. A Bíblia diz que foram várias semanas, possivelmente meses, fazendo este serviço dia e noite, pela dignidade e pela memória dos seus filhos. O que você aprende com isso, querida mãe, querido pai? Nós precisamos hoje à noite tirar lições preciosas para a nossa vida a partir desse episódio um tanto quanto difícil de entender. Mas quando eu perguntei onde estão os seus filhos, onde está seu filho nesse exato momento, pode ser que a sua resposta seja uma resposta semelhante à resposta do texto: pastor, meu filho está morto. Não é morto fisicamente, mas é morto espiritualmente. O meu filho está sendo nesse instante tragado pelas feras. As aves de rapina estão devorando o meu filho. E as aves de rapina do mundo de hoje, meus queridos, são os traficantes de droga que querem ensinar o seu filho a usar entorpecentes para depois ficarem dependentes deles. As aves de rapina são aqueles que querem explorar sexualmente seus filhos. As aves de rapina e os animais selvagens são aqueles que querem destruí-los para sempre. E cabe a você, pai e mãe, e não apenas a mãe, a responsabilidade de perseverar, vigiando os seus filhos, espantando as aves de rapina e impedindo que os animais selvagens, os perigos do dia e os perigos da noite, se aproximem para destruí-los. Vai sofrer, cheira mal. Um jovem fora dos caminhos do Senhor, entregue aos caminhos da prostituição, da violência, dos vícios, cheira mal.
gera dor. E talvez a gente fique aí procurando culpado. E talvez você se culpe por isso. E talvez você tenha até razão, tenha havido culpa aí no processo mesmo. Sabe que nós temos pais que não investem na vida dos filhos. Não tem tempo para os filhos. Não cuidam, não alimentam, não fazem uma comida boa e digna para os filhos. Deixam os filhos o tempo todo na frente da televisão. Não trazem os filhos na escola dominical. Não trazem os filhos no culto da noite. Na primeira oportunidade que tem, fala mal da igreja perto dos filhos. Faz mal da liderança perto dos filhos. E aí depois diz, eu não sei porque que meu filho não gosta da igreja. Eu não sei porque que meu filho não quer me acompanhar na igreja. Você muitas vezes está criando seu filho para o mundo. E eu deixo dizer uma coisa para você, do autor do livro Cristo de Integridade. A igreja pode até cheirar mal, porque ela é comparada com a arca de Noé. Não é perfeita aqui dentro, não. Mas lá fora tem juízo. E você vai poder chorar, você possivelmente vai chorar amargamente por não ter pago o preço de dizer, eu devia ter ensinado como a Bíblia fala, o meu filho a andar nos caminhos do Senhor, porque depois de velho não iria se desviar deles. É isso que diz Provérbios 22:6. Mas a gente tem tempo para o sítio, tem tempo para a praia, tem tempo para a fazenda, tem tempo para Caldas Novas, tem tempo para tudo, mas não temos tempo para levar o filho à igreja para cultuar o Senhor e aprender. Eu tenho de vez em quando alguma mãe que diz para mim assim, pastor, meu filho chorou hoje no berçário, chorou hoje na classinha, não acostumou a ficar lá, persevere. Ele vai chorar um dia, dois, daqui uns dias você vai querer que ele vá embora, ele vai querer ficar lá, não vai querer sair de lá, vai achar bom estar lá, vai se adaptar. Isso tudo é uma questão de tempo, mas persevere. Fique firme, não abra mão, não desista. Mas eu queria dar uma palavra para a mãe cujo filho já está lá. Não, pastor, eu já errei, não tenho que voltar atrás, bola para frente, eu preciso olhar para frente. E agora, como que eu devo agir e reagir diante do meu filho? Uma palavra baseada na história de Rispa. Não desista, nem que o seu filho aparentemente esteja apodrecendo no mundo da violência e das drogas. Não desista, ainda que o seu filho já esteja totalmente consumido e dominado pelo pecado. Faça plantão, pague o preço, mas lute pelo seu filho. Coloque-se na brecha. Faça como Rispa, dia e noite. Quando o pastor Russell Shedd esteve hospedado em nossa casa, pregando em nossa igreja há anos atrás, ele morava aqui, mais perto. Então estava uma onda de testemunhos de pessoas que haviam ressuscitado. E eu confio muito no Dr. Shedd. Acho que se tem uma pessoa nesse país que a gente tem vontade de estar junto o tempo todo e ouvir as histórias e conversar sobre Deus e sobre a sua palavra, essa pessoa é o Dr. Shedd, e foi uma das hospedagens que deixou saudade. Receber pessoas na casa da gente é muito bom, e o Dr. Shedd foi uma dessas experiências. Eu me lembro que naquela ocasião estava aqui na nossa região um testemunho muito estranho sobre uma ressurreição. Eu disse, Dr. Shedd, alguém até sugeriu que eu trouxesse essa pessoa em nossa igreja. Eu tenho uma preocupação, porque eu acho esses testemunhos muito fortes. Tem que ter muita prova, tem que ser um negócio muito claro, tem que ser um negócio muito convincente, tem que ter muitos depoimentos, porque é um negócio que poderá, ao invés de ajudar, atrapalhar. E eu perdi a opinião dele sobre o assunto. E ele me disse o seguinte, olha, de todas as histórias que eu já ouvi, tem uma, e esta eu acredito. E aí ele contou para nós lá em casa essa história. De uma mãe que orava dioturnamente pelo seu filho. Ela se converteu, e o filho no Rio de Janeiro, no mundo das drogas e da violência. Esse filho já tinha passagem pela polícia. Esse filho vestia com o alto tráfico lá. Esse filho assaltava. E essa mãe ajoelhava, orando pelo filho, de madrugada orando pelo filho, jejuava pelo filho, intercedia pelo filho. Era uma mãe que pagava o preço pelo seu filho.
E um dia, eu não sei dizer para você de que forma, Deus mandou uma mensagem para esta mãe. Não sei se foi através de alguém, se foi em sonho, se foi Deus falando diretamente com ela, se foi através de algum texto bíblico. Sei que o Dr. Chet disse que Deus falou com aquela mãe, dizendo o seguinte: o seu filho ainda vai ser um missionário, o seu filho ainda vai ser um pregador do Evangelho. E a partir daquele dia a mãe continuou orando, continuou intercedendo, mas descansou e creu na palavra de Deus para a vida dela. Eu sei que o negócio, o pau quebrava, e essa mulher já não sofria mais, o filho chegava de madrugada, passava tantos dias sem dar notícia, e ela tranquila. Mas você parou de preocupar com o seu filho? Não. Parou de orar? Também não. O que você tem feito? Eu estou descansando, porque Deus já me prometeu, ele vai ser um grande pregador do Evangelho. Isso o doutor Chet me contando em nossa casa. Quando foi um determinado dia, teve um tiroteio lá e a notícia: seu filho foi baleado, está gravemente ferido. E ela disse: meu filho não vai morrer. Mas como seu filho não vai morrer? Deus já me deu uma palavra de que ele vai ser o grande pregador do Evangelho. Ela foi para o hospital. O médico disse: olha, tudo vai depender das próximas 72 horas. E ela disse: tudo bem, doutor, mas o senhor pode ficar tranquilo que meu filho não vai morrer. E o médico já ficou meio assim, né? Passaram 72 horas e o quadro agravou-se. E a conversa era sempre a mesma. Chegou um ponto em que o médico disse: eu não posso enganar essa pobre mulher e nem abusar da fé dessa mulher. Então ele começou a prepará-la para o pior. O filho da senhora está em estado muito grave, a situação é quase impossível. Ele começou a explicar para ela com toda a paciência. Ela é uma mulher simples, e ele foi extremamente paciente. E ela dizia: meu filho não vai morrer. Sei que num dos dias já não estava mais, do ponto de vista clínico, ele já estava desenganado, já não tinha mais esperança. Ele chegou e disse para ela: olha, seu filho vai morrer. Infelizmente, eu tenho que te dar essa notícia, não posso te enganar. E ela virou e disse assim: meu filho não vai morrer. E aí começou aquela conversa com o médico. O médico era espírita. Eu sei que ele brincou, levou o negócio mesmo na esportiva. E ela virou para o médico e fez um desafio: se o meu filho não morrer, o senhor aceita o meu Jesus. Se o meu filho morrer, eu viro espírita. Aí disse que ele levou a mão: está feito. Brincando. Fazendo uma crítica àquela mulher, sendo educado, mas ao mesmo tempo brincando. E aquele moço chegou a ser assinado o atestado de óbito dele na UTI. E esse moço não morreu. Esse moço reviveu, ou se morreu, teve uma morte ali clínica, rápida, e voltou à vida. E quando o Dr. Chet contou essa história, os dois, médico e paciente, já andavam no Brasil pregando o Evangelho. O médico aceitou a Jesus. Desafio daquela mãe que dizia: eu não desisto do meu filho, mesmo ele afundado no mundo das drogas. Eu não desisto do meu filho. As aves de rapina estão querendo atacar, mas eu não vou aceitar. As feras da noite estão querendo destruí-lo, mas eu não vou permitir. Aquela mulher fez plantão diante do Senhor. Aquela mulher jejuou. Aquela mulher orou. Aquela mulher segurou o tranco. Aquela sentia a paz de Deus inundando o coração dela e dizendo: o seu filho não vai morrer sem me conhecer, sem pregar o Evangelho. E o Dr. Chet dizia: esse é um caso que eu assino embaixo. Conheço a história, ouvi o testemunho e sei que é verdadeiro. Onde está seu filho hoje? Se ele está aqui junto com você, qual é a decisão que você vai tomar para não deixá-lo afastar dos caminhos do Senhor? Se ele está hoje, qual vai ser a sua decisão hoje em dizer assim: eu não vou abrir mão do meu filho, eu vou ser canal da bênção de Deus na vida do meu filho? Que decisão você vai tomar? Essa mulher foi exemplo de uma mulher que chorou pelos seus filhos, mas não desistiu até que ele tivesse um sepultamento digno, que para a cultura daquela época
influenciada pela cultura egípcia, que os irmãos conhecem muito bem, até mesmo pela história, pelas múmias, pelas pirâmides. Queria ter um sepultamento digno para os seus 2 filhos. Aquela mulher foi um exemplo de mãe que protestou silenciosamente, mas o seu protesto afetou e mudou a nação, porque a nação que tinha fome passou a ter alimento, porque a chuva desceu, as bênçãos do céu desceram, por causa daquele protesto silencioso de uma mãe. Porque não foi depois que os 7 morreram que a bênção foi derramada, não. Sabe quando é que a bênção foi derramada? Quando Davi ficou sabendo que aquela mulher estava dia e noite lá perto dos corpos dos seus filhos, se tocou, mandou ir atrás dos restos mortais de Saul e Jonatas, e fez uma sepultura digna para Saul, para Jonatas, cujos restos e os corpos tinham sido roubados, e pôs junto agora os seus 2 filhos e os netos. Depois desse ato de respeito à memória, de dignidade, foi que a Bíblia disse que a bênção do céu foi derramada sobre a nação. Sabia que a nação pode ser afetada por sua atitude, pai e mãe? A forma de você pensar, agir e tratar os seus filhos? A nação pode ser afetada. O mundo pode ser afetado. Eu gostaria de dizer que esse exemplo de perseverança, não desistir diante das dificuldades, esse espírito de vigilância, para que os filhos não sejam atacados, fez não apenas um bem para aquela mãe de coração ferido, mas fez um bem para toda a nação daquele tempo. Eu queria muito que o Espírito Santo acordasse você, mãe, e você, pai, hoje à noite. Senão os nossos filhos poderão ser dilacerados pelas feras. É isso que você quer? É isso que você quer? Que tal começar hoje, ainda hoje, um trabalho árduo, perseverante, para espantar todas as aves de rapina, para espantar todos os animais ferozes. Eles podem vir com diversos nomes: AIDS, pedofilia, drogas, sexo, álcool, permissividade, violência. Pode ser esses os nomes das feras que estão na espreita para atacar os nossos filhos. Mas Deus quer levantar-nos à noite rispas, não pôr plural, mães e pais, e vão dizer: não, show feras do campo, show aves do rapina. Os nossos filhos vocês não vão devorar. Vocês não vão devorar. Tem que nascer aqui, meus queridos, pais e mães que estejam dispostos a pagar o preço do testemunho, o preço do exemplo, o preço da oração, se nós queremos proteger os nossos filhos. Se você quer que seus filhos sejam livres e libertos dos perigos deste mundo, você, como pai e mãe, precisa se colocar na brecha e dizer: eu vou fazer minha tenda, eu vou fazer uma armação aqui com saco de cinza, de linho, que simboliza santidade e humildade, e daqui eu não vou arredar o pé. Aqui vai ser meu lugar de plantão, e é aqui que eu vou me colocar na brecha em favor dos nossos filhos. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu não podia trazer outra palavra hoje à noite para as mães. Pensei nisso durante alguns dias dessa semana. E eu sei que tem tantos exemplos bíblicos que poderiam ser trazidos hoje à noite. E viajando para cá, eu ainda brinquei dentro do carro com
Jonatas, a Regina, a Ivani, perguntando, pedindo eles para tentarem descobrir qual personagem que eu iria usar hoje à noite. E eles falaram todos os personagens importantes que têm muito a nos ensinar dessas lições de maternidade, mas Rispa não foi lembrado, e eu fiz isso propositalmente porque eu sabia que não seria lembrado. Por causa de tudo que eu falei na introdução histórica que eu fiz. Mas, meu querido, creia nisso que eu estou dizendo hoje à noite. Creia mesmo. Esse exemplo de Rispa é muito importante para nós hoje à noite. Muito importante. Exemplo de fidelidade, exemplo de perseverança,